Alô, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas! Hoje a gente inicia os nossos primeiros passos no alemão. Para isso, eu vou usar esse e-book, Alemão Primeiros Passos, desenvolvido por mim. E aqui a gente vai abordar alguns dos primeiros assuntos quando se fala do aprendizado da língua alemã. Estão preparados? Então, bora lá! A língua alemã é uma língua muito antiga. Ela tem os seus registros escritos a partir do século V e pertence atualmente à família que a gente chama de línguas germânicas orientais. Essa língua passou por várias fases de desenvolvimento, assim como todas as línguas que a gente fala atualmente. E a gente pode destacar essas fases em 8 grandes marcos. Então agora a gente vai ver cada um deles. A primeira grande fase desse idioma que hoje a gente entende de alemão aconteceu no período de 1500 a 1050, o que compreende como o antigo alto-alemão. Ele foi usado por tribos germânicas em uma área que hoje compreende principalmente a parte do sul da Alemanha, a parte da Áustria e da Suíça. Aqui, então, no site da Wikipédia, a gente pode ver a região onde era falado o alto alemão, aqui em verde e azul. Ele é chamado de alto alemão justamente porque ele se refere às regiões montanhosas no centro e no sul da Alemanha e dos Alpes. Por isso que ele é chamado de alto alemão. O médio alto alemão, que foi uma fase do alemão que aconteceu entre o período de 1050 a 1350, foi uma fase de transição entre esse primeiro tempo, essa primeira fase, o antigo alto alemão e o alemão moderno. E durante esse período houve uma grande diversificação de dialetos que a gente vê presente até hoje. Então, percebam, pessoal, que o sotaque, o dialeto é muito forte na língua alemã. Diferente daqui do Brasil, que apesar de ter bastante sotaques, se eu for para qualquer lugar aqui no Brasil, eu vou conseguir me comunicar perfeitamente. Existem algumas regiões na Alemanha que têm o seu sotaque próprio, o seu dialeto próprio, e muitas vezes a gente não consegue compreender. Por isso que existe a língua oficial na Alemanha, que é o Hochdeutsch, o alto alemão. É esse que a gente vai aprender aqui. Com esse alemão, você vai conseguir se comunicar com todo mundo, com quem fala dialeto, com quem fala alguma outra variação, porque essa é a língua oficial do país. Todos os comunicados, as escolas, dentro de vários locais de trabalho, se fala essa língua. Então, essa língua, apesar de existir vários dialetos, é compreendida e falada por todos. Vamos continuar aqui, então. Aí, a gente tem um grande marco, que é a impressão de Gutenberg. Foi quando foi inventada a prensa de impressão pelo Johannes Gutenberg em 1450. E foi um grande marco significativo, porque permitiu a produção de massa de livros. Antes dessa época, era muito difícil ter acesso ao livro, principalmente porque eles eram escritos à mão. Então, só quem era da nobreza ou tinha algum cargo especial que acabava tendo acesso a isso. E aí, depois, com a invenção da prensa, em 1450, aconteceu uma produção em massa de livros e contribuiu para difundir a língua alemã. A tradução da Bíblia por Lutero para o alemão padrão também foi uma peça-chave e contribuiu para a difusão do alemão no padrão escrito. Agora a gente vai ver o quarto período, o período da Reforma, que remonta lá ao século XVI. Durante esse século, a tradução da Bíblia por Martinho Lutero foi promovendo o alemão cada vez mais, e ele acabou se tornando, na Europa, como uma língua de instrução, tanto religiosa quanto da educação formal. O Lutero usou também as formas regionais do alemão, o que ajudou para a consolidação de uma forma padrão, que hoje a gente chama de Hochdeutsch. Em 1648 aconteceu a Paz da Westfália, que encerrou a Guerra dos 30 Anos. Eu vou deixar um link aqui embaixo para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre essa Guerra dos 30 Anos. E teve um impacto devastador na população e nas estruturas políticas da Alemanha. Essa Paz da Westfália contribuiu para a consolidação dos estados alemães. Foi aqui que a Alemanha começa a se ver de fato com estados estruturados, e aí a gente segue para o século XVIII, onde a gente tem a padronização moderna da língua,
E aqui vem para conhecimento histórico a literatura alemã com o surgimento de várias figuras literárias importantes que a gente vai aprender um pouquinho mais daqui a pouco e que eles deixaram uma marca duradoura na história da literatura, tanto na parte da padronização da língua alemã, mas também com a arte. A gente conhece bastante poetas alemães, o Goethe é um exemplo desse, o Schiller também. Vou deixar aqui alguns links de poemas também desses poetas para vocês darem uma olhadinha. Esses escritores, além de muitos outros, acabaram contribuindo de uma forma muito significativa, tanto para a consolidação do alemão, como também para a criação de diversos estilos, gêneros literários, tanto que suas obras elas são estudadas até hoje. O sétimo marco foi a unificação alemã em 1871 e aqui o alemão torna-se a língua oficial do novo Estado alemão. O alemão padrão foi consolidado de uma forma predominante da língua. No século XX, teve algumas reformas ortográficas na língua alemã, já nesse período mais moderno, e durante o regime nazista, teve várias tentativas de manipulação linguísticas para fins políticos, com a promoção de alguns termos, a proibição de outros. É uma matéria bem extensa se a gente quiser analisar passo a passo, né? Se a gente quiser analisar no detalhe. De qualquer forma, ao longo dessa história, a língua alemã passou por um processo contínuo de evolução. Teve fatores culturais, teve fatores políticos, sociais, e essa diversidade dialetal persiste até hoje, com diferentes regiões da Alemanha e até de outros países de língua alemã que mantêm a sua própria variação linguística. Bom, pessoal, a língua é viva. Ela é mudada de acordo com as interações cotidianas, com as mídias contemporâneas, com a música, o cinema, a internet, conceitos regionais. Vai muito além de algumas regras gramaticais de alguns vocabulários. Por isso, é importante a gente lembrar que, como a língua é viva, ela é mudada a cada dia e todo mundo pode acabar contribuindo para ela. Até eu, você que está aprendendo.